Exatamente, vereador Lúcio Freitas, vereador que está assim se destacando aí nas sessões ordinárias da nossa Câmara nessa legislatura, e ontem trouxe uma informação importante de um assunto que a gente estava tratando. A gente recebeu ontem vídeos lá da comunidade do Alto Tamandaré, reclamando aí da possibilidade da Prefeitura e da Energisa instalarem placas de energia solar no único campo de futebol lá da localidade. E o assunto veio a público, além do pessoal do Alto Tamandaré pedir socorro pelas redes sociais. O vereador André Robalinho acabou trazendo esse assunto na sessão de ontem na Câmara dos Vereadores. E o vereador Lúcio Freitas, ele trouxe informações novas, atualizadas sobre essa situação. Bom dia, vereador, seja bem-vindo aqui do Jornal do Povo. A gente gostaria de falar um pouco, que o senhor atualizasse aí, como é que vai ficar aquela situação lá no Alto Tamandaré. O único campo de futebol, o único local de diversão do pessoal seria ocupado por placas solares? Ô Lúcio, primeiro, antes de você responder, parabéns pela qualidade do queijo, meu irmão. Você tá de brincadeira. O melhor queijo do Brasil. Seja muito bem-vindo, viu, Lúcio? É sempre muito bom receber você aqui. Obrigado. Confirmo. Bom dia, Chamou. Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes da Cultura FM. Obrigado aí. Essa qualidade do queijo é da mamãe Guilherme. Tá de parabéns. Graças a Deus tem sido bem aceito. A questão do campo lá do Alto Tamandaré, né? Semana passada veio essa informação e no dia de ontem a gente conversou com o prefeito a respeito dessa situação, onde ele pediu para a gente estar procurando o Juninho do Quésio e o Vinícius, né, o engenheiro elétrico do município, que tal projeto teria sido desenvolvido por eles e encaminhado para a Energisa, onde eles estão aprovando determinados locais para serem instaladas essas placas de energia solares. Vereador, chega só um pouco mais próximo do microfone, por gentileza. Um ouvinte observou que está um pouco baixo o áudio. Obrigado. Melhorou demais. Beleza. Então, a gente foi buscar essa informação e foi o que eles trouxeram para a gente. Não consegui falar com o Juninho do Quésio, onde conversei com o vereador Gilson, com o vereador Dólar, com o Maico enfermeiro, para que a gente pudesse estar sentando com o Juninho, e acredito que essa conversa nós vamos realizar hoje. Mas ontem, depois da sessão, conversei também com o Vitor Hugo, que se dispôs a juntar força para tentar resolver, a solucionar essa situação, né? Visto que quando diz que está instalando placas solares no campo do Alto Tamandaré, eu vou esclarecer para as pessoas que não têm conhecimento. Lá tinha um campão. Na gestão do prefeito Ronaldo, ele iluminou 2 minicampos, um no Alto Santana e outro lá no distrito do Alto Tamandaré. Mas eu não sei também quem foi a pessoa que fez o projeto, que não colocou a iluminação nas laterais, como foi colocado no Alto Santana. Então, foi colocado os postes de iluminação do lado direito do campo, dentro do campo. Então, fez ali um campão que tornou-se um mini campo iluminado. E aí, aquela outra área que sobrou é a área que está sendo colocado essas placas solares. Então, assim, lá é uma situação onde a gente já tinha conversado com moradores, e é uma área que hoje o município teria para quê? Para estar colocando lá um parquinho que já tem essa promessa, para colocar lá uma pracinha para que as pessoas pudessem ter um local de lazer, né? Até mesmo enquanto os homens, os rapazes ali, os adolescentes estão jogando um futebol, poderia a mãe e as crianças estarem ali naquele espaço, né? Então, assim, é uma das finalidades que a gente previa para aquele local. E aí agora, inesperadamente, chega essa notícia de que está sendo ali colocado placas solares. Qual que é a outra preocupação, além de estar usando uma área, se não a única, para o município estar fazendo isso, né? É que esse espaço está sendo cercado com alambrado. E os postes do alambrado estão sendo fincados ali onde vai passar a tela, bem na margem do campo. Então tem uma outra preocupação que
no momento que estiverem ali jogando futebol, pode acontecer de ter o encontro de 2 jogadores ali e porventura vir a bater nesse poste. E pode acontecer ali uma tragédia. E aí, de quem vai ser a responsabilidade, né? Então são fatores aí que eu acredito que juntamente com o prefeito Maico, com o Júnior Duquesne, secretário de governo, com o secretário de planejamento Vitor Hugo, o engenheiro Vinícius, a gente espera encontrar ainda uma solução para que essas placas solares não sejam instaladas naquele local, né? Uma coisa, eu venho dos distritos, né? E sei que assim, a gente já tem muito pouca coisa, né? E ali é uma das poucas que resta, que trazia ali uma expectativa para ser colocado algo, de repente se vê sendo colocado placas solares onde a comunidade não vai poder utilizar, né? Tem uma área grande lá, mas é uma área da igreja, né? Que até lá atrás foi falado de fazer essa pracinha lá, mas aí descobriu-se que toda a área da igreja, e acho que não conseguiram doação nem compra. Então, essa área lá, eu acredito que a população espera que seja oferecido algo para eles desfrutarem. Vereador, o Alto Tamandaré, ele tem uma proximidade geográfica muito maior com Cacilândia, né? As pessoas vão até Cacilândia para virem para o... na verdade, o Alto Tamandaré está a uns 30 quilômetros de Cacilândia, né? E tem ali, do Alto Tamandaré até a MS 112, são 14, 15 quilômetros de terra. E aí, só asfalto, né? Então, a população que mora mais próxima ali, eles usam muito mais Cacilândia do que Paranaíba. Entendi. Ô, Lúcio, então dá para reverter essa situação aí? Vai chegar num senso comum? Vai chegar num... o que tentar, a gente, não é? É o que a gente espera, né? Através do diálogo, encontrar uma solução, né? Porque, assim, tem mais placas solares para serem implantadas. Por que não tentar encontrar um local onde você possa colocar, então, um maior número de placas e deixar essa área lá, que é uma das poucas que tem, para atender os moradores ali do distrito e da região. Que bacana. Eu sempre frequento lá torneios de futebol, tem muita gente que vai lá prestigiar os moradores dali. Então, até um pedido que a gente faz que realmente o nosso executivo, nosso prefeito Maico, faça um projeto para utilizar aquela área, mas devolvendo para a população um espaço de lazer, que possa ser construído ali uma quadra de areia, né, para que possa praticar ali o vôlei, o futevôlei, beach tênis, enfim, que possa levar a algo que eles possam ter, desfrutar como um momento de lazer, né, um lugar agradável. E você falando sobre o diálogo, eu estava verificando aqui nas casas de aposta, na Bolsa de Valores, seu nome está cotadíssimo para ser líder do prefeito. Chamou, já casou senhão. Ah, é? Bom, porque você tem... Você é mais da diplomacia, né, Lúcio? Eu conheço você do mandato anterior. Eu vi algumas situações ali onde a casa estava caindo e você sempre chegava e falava: não, calma lá, vem aqui, vamos conversar, vamos bater um papo. Tá rolando mesmo essa possibilidade? O que você tem a dizer pra gente? Porque, digamos que estamos na vacância, né? O cargo está vazio. É verdade, o cargo tá aí na vacância, né? Bom, eu gosto muito do diálogo, né? A questão... Às vezes eu gosto mais de estar ouvindo para depois omitir uma opinião, né? Então, assim... você vai ser líder, o Chamorro até já brincou comigo, isso tá me cheirando. Olha, eu não sei como vocês disseram, a liderança hoje está em aberto, né? Mas essa é uma decisão do prefeito Maico, né? E a gente pode, às vezes, até chegar a ser o líder, sim, não vejo problema, né? Desde que a gente possa sentar, dialogar, né, e chegar num consenso, né? Então não vejo problema. Eu inclusive já disse isso, que eu acredito na gestão do prefeito Maico, né? Claro que tem falhas, tem muitas situações que eu não concordo, né? Mas no contexto geral, em termos de gestão, de devolver para a população, né, nós tivemos um mandato anterior com muitas entregas, né? Então hoje
tem vários projetos para serem ainda implantados, então eu acredito sim que ele vai fazer aí uma gestão ainda com muitas coisas boas para a população de Paranaíba. Ou seja, na sua opinião, na sua análise, mais pontos positivos do que negativos. E é por isso que você faz questão de... Exatamente. Eu vejo, igual eu digo aqui, e isso eu não faço diferente próximo dele ou não, né? Eu sou aquela pessoa que a pessoa pode ser meu amigo do peito. O que ele fez de errado, que eu não concordo, eu vou ser sincero a dizer para ele, né? Mesmo que isso não mude a minha relação com ele, mas eu deixo claro o meu posicionamento. Então não é diferente diante de algumas situações que o nosso prefeito se envolve, né? E isso a gente deixa claro que a gente não concorda, né? Porém, analisando o contexto maior de entregar bens para a cidade, de lutar, de correr atrás, de buscar recursos, de buscar investimentos para Paranaíba, isso a gente não pode deixar de falar, Chamou, né? A disponibilidade que ele tem, eu preciso ir para Brasília, sair daqui de madrugada, ir lá assinar um documento e já voltar para trás. Isso não pesa para ele. Ele faz e sem problema, ele não deixa de fazer. Preciso ir em Campo Grande, sair daqui de madrugada e estar aqui à tarde. Ele vai atrás, né? Então isso são pontos que eu vejo positivamente e que acarretou aí muitas conquistas para Paranaíba. Vereador, o Léo adiantou essa questão da liderança aí. A gente estava deixando para pegar o senhor no final, mas o senhor já saiu bem dessa aí. Eu queria voltar no assunto lá do Alto Tamandaré, a questão da placa solar. Quem que está fazendo? Qual que é o objetivo dessas energias solares? Ela vai ser distribuída para o local? É a Energisa que está instalando? Chamou, igual eu falei para você, eu nem tinha informação de que esses projetos estavam sendo desenvolvidos, né? Foi o que eu disse ontem. Tem alguns projetos que eu acredito que os responsáveis precisam chamar às vezes a população, chamar nós vereadores que às vezes tem um convívio mais próximo para discutir esses assuntos, para saber, olha, o que vocês acham, né? Eu acho que isso é indispensável. Mas a informação que eu tive ontem, que esses projetos daquele projeto do prefeito, né, do executivo, dos 14 milhões. Que aí aquele onde era o lixão, não dá para colocar todas as placas. Então, estão vendo outras áreas para ir distribuindo essas placas solares para a produção de energia. É correto. Vereador, ainda pontuando a sessão de ontem. A sessão de ontem, eu estava observando que é postura de líder mesmo, né? Uma votação, o seu posicionamento, o seu voto foi decisivo para impedir que um parecer da Comissão de Justiça fosse à frente no projeto relacionado aí foram 2 projetos do Executivo que foram colocados em votação, e o senhor teve uma votação que fez com que o parecer da comissão não fosse avante, um parecer que iria aí retirar aí mais benefícios aí do pessoal ligado aos garis. Foram 2 votações. O senhor teve uma posição marcante ontem num voto que impediu que o parecer contrário da comissão pudesse ser validado. Então, trouxe um equilíbrio. O seu voto fez com que, por 7-6, foi um voto diferente, foi justamente o seu posicionamento que fez com que esse parecer da comissão não fosse adiante. E esse parecer, o que tudo indica, não traria aí os benefícios que estavam sendo almejados aí na proposta, nas emendas que foram apresentadas pelos vereadores. Como é que foi esse voto do senhor? Então, exatamente, Chamou. O parecer trazia, né, a perca ali a questão do atestado médico, né? Onde a pessoa com atestado não teria direito ao benefício. Eu vejo assim, existe casos e casos. Essa questão do atestado médico, a gente sabe que muitas pessoas realmente pegam atestado que realmente precisa, e existe aqueles atestados que a gente sabe que é um médico amigo. Meio mandrake. Exatamente, que é para se ajeitar uma outra situação. Então, mas o que eu vejo? Nós não podemos castigar todas as pessoas, todos os servidores, por uma pequena parcela, né? Então eu sou favorável sim a rever essa situação, a sentar, a discutir e delimitar através de critérios, né?
para que fique uma situação mais justa, vamos dizer assim, porque tem servidores que às vezes está até meio adoentado e realmente que merecia às vezes estar em casa, mas pelo comprometimento a pessoa vai para o trabalho e desenvolve ali as suas funções, né? Então, e outros já por motivos bem simples resolvem pegar um atestado. Eu já vi pessoas, aconteceu comigo, da pessoa pedir para que eu conversasse com algum médico para ajeitar um atestado, porque ele precisava viajar. Falei, olha, infelizmente, eu não me envolvo nessa situação. Aí o correto ia pagar pelo que erra, né? Exatamente, né? Então, o meu voto foi para contrário ao parecer da comissão, né? Por essa questão, eu acho que o servidor, ele precisa ter esse direito preservado, né? E você vem de lá, né? Você sabe. Exatamente. Você sabe que tem caso que o cara tá doente mesmo, a mulher tá doente mesmo. E como é que você vai já pré-julgar porque o outro pega pra dar um migué, pra ir... Qual que é a minha análise? A questão é o seguinte, às vezes no momento que o servidor ficou adoentado, é o momento que às vezes ele mais precisa daquele benefício. Isso, verdade, né? Verdade. Então, se ele perde, às vezes é um momento que ele já vai ter que ir na farmácia, ele vai ter que fazer um exame, que às vezes você não encontra o medicamento na farmácia, às vezes você não consegue aquele exame no momento hábil pelo SUS, né? E você acaba gastando com aquele medicamento, com aquele exame, e que vai às vezes sacrificar ali a sua alimentação. Então, todo o benefício conquistado, ele vai contribuir para o bem-estar da família. 7-6 a votação apertada? 7-6. Votação apertada. Mas a produção legislativa do vereador está muito forte. Ontem o senhor apresentou 3 indicações, né, vereador? O senhor apresentou. Ontem eu fiz a indicação para pintar faixas elevadas ali ao entorno da Escola Major. A outra indicação... Lá no Parque do Iacal, a manutenção lá do... Exatamente, lá no parquinho lá da rotatória da Iacal, tem aquele carpete, aquele piso, ele tá se soltando, né? Então eu pedi a manutenção lá desse piso. Também já passei uma indicação, a rotatória da Fé está precisando de cuidados, de manutenção, que ficou muito bonito lá, mas já tem ervas daninhas adentrando lá, então precisa-se de cuidado, né? Ô Lúcio, como é que você está enxergando essa legislatura? Você que foi reeleito, você que voltou. Pera um instante, Léo. Antes de... Essa para ele... falar mesmo, eu sou líder. Mas antes disso, o senhor apresentou uma moção de aplauso. Ele apresentou uma moção de aplauso, você desculpe ter cortado, é porque aqui na produção legislativa de ontem, ele apresentou uma moção de aplauso ao Diego Maldonado, que é um atleta aí de voleibol aí. Quais são as razões, vereador, que o senhor apresentou aí essa homenagem ao Diego? Chamou o Diego Maldonado, passei a conhecer um pouco a luta dele. Ele é um professor de educação física e tem trabalhado com as crianças, aí, com os adolescentes do nosso município, com o voleibol. Então, assim, é um cara extremamente dedicado, esforçado, que tem se desdobrado, tanto para dar esse treinamento, quanto para que esses adolescentes possam participar de competições, né? Então, muitas das vezes, ele tira do bolso, ele vai no carro dele para levar esses jovens para participar, né? E agora a gente tem conversado, me coloquei à disposição para estar ajudando ele também naquilo que for possível, né? Recentemente, os alunos deles foram participar de uma seletiva estadual em Campo Grande, onde o Bruno Livorati foi classificado, né? Inclusive esse final de semana ele estava em Campo Grande participando do treinamento com a seleção estadual, né? Então é fruto desse trabalho. Então pessoas que se dedicam, que se entregam por esse tipo de serviço, né, de doação pelo esporte, de doação pelo próximo, precisa de reconhecimento e precisa de apoio. Que legal. Então é uma bandeira que eu tenho procurado levantar e vou procurar fortalecer isso junto com os colegas vereadores para que a gente crie um projeto aí que possa dar uma sustentação maior
para esses profissionais. Ô, Lúcio, é bom tocar nesse assunto. E aquele negócio lá do CAP? O ano passado você tava bem empenhado lá. Como é que tá? O que Ô, Léo, pé estamos? Na verdade, Léo, o projeto continua, né? Inclusive ontem eu tinha esse assunto para falar, mas aí o meu tempo não se esgotou, e aí na ordem do dia eu tinha me inscrito para falar esse assunto, né? Domingo, o Zé Adalto, que faz parte da associação, da diretoria e que está dando treinamento para as crianças, ele fez um torneio interestadual, veio o pessoal de Carneirinho, né? Jogar ali no campinho do Sindspar, que tem iluminação, né? E ainda bem que ele marcou lá, porque era para começar 2 horas. Acabou que o ônibus do pessoal deu problema e eles chegaram aqui, acho que eram umas 4 horas da tarde. E aí teve ali, acho que sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, se não me engano, foram essas categorias. Cara, eu fiquei impressionado com a qualidade dos jogos das crianças e dos adolescentes. Que legal, né? Então, assim, como que está a situação? Né? O projeto já vinha acontecendo lá no minicampo, né? Onde o Júnior da Extra Farma iniciou ali os cuidados do campo que estava abandonado, mato alto, e aí ele conseguiu a autorização para usar aquele campo. E aí ele com parceiros começaram a cuidar desse campo. Aí depois, em 2022, se não me falha a memória, o falecido Manezinho do CAP conversou comigo e falou: olha, vamos voltar ao projeto também da escolinha e tal. Falei: olha, é uma coisa que eu sonho, é uma coisa que eu gostaria muito de ver. E aí a gente começou com esse projeto lá. O Dairim da Labicel, um grande parceiro, o Ilha da Casa do Padrão também, e aí veio outros meninos que são atletas, o Emerson Cabeça, o Dudu Furacão, o Valdeir do Futevôlei, o Osvando, tem o Fernando agora que chegou depois, mas grande parceiro do projeto, né? E a gente veio pro campão, né? Com esses parceiros e tal. Agora, final de abril, 30 de abril, vai fazer 1 ano que eu sentei com o empresário Damião, onde ele teria me cedido a área do CAP para a gente desenvolver lá o projeto da escolinha e atender também os desportistas da nossa cidade, pensando num outro futuro a gente ter um time que representasse a cidade. Nesse ponto, vereador, na semana passada nós veiculamos aqui a notícia, o presidente eleito da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, o Estevão Petralhas, ele assim informou, nós veiculamos aqui a fala dele, a possibilidade do CAP voltar a integrar aí a Série B do Campeonato Mato Grossense de Futebol. E ele deu essa palavra antes da eleição. Ele foi eleito agora nesse final de semana, uma eleição que o pessoal fala polêmica, porque por causa dos pesos dos votos, mas ficou aí no ar a possibilidade do CAP. Falou: não, a documentação está tudo regularizado, está na CBF, então esse sonho que o senhor sonha pode ser um sonho coletivo posteriormente, hein? Eu acredito que esse sonho é um sonho coletivo em Paranaíba, né? Das pessoas que viveram esse momento do futebol em Paranaíba, das pessoas que viveram o CAP como jogador, das pessoas que viveram o CAP como espectadores, como torcedores que ali frequentavam, né? Então hoje Paranaíba precisa disso, né? E então, assim, a questão do projeto, como que está em relação à questão do CAP, só para concluir. Sim. Até o momento a gente não conseguiu assinar o contrato com o empresário Damião, né? Eu tenho sempre procuro, ele sempre está com uma agenda, o Júnior da Extra Farma, que é o presidente da associação, também tenho procurado, e a gente não conseguiu ainda efetivar. Então, com essa falta desse contrato, a gente acaba ficando delimitado, né? Porque como é uma área particular, por exemplo, um exemplo simples, a prefeitura não pode ir lá nos ajudar a fazer uma limpeza lá dentro. Porque o campo está sendo utilizado para o projeto? Está, né? Porém, nós não temos documentação que prove isso. Então, se a prefeitura for lá ajudar a gente tirar uma grama que foi roçado lá, isso pode trazer um problema muito sério para a gestão. Então, a gente está com essa dificuldade.
questão de buscar, às vezes, algum recurso para ser investido em melhorias do projeto lá dentro, a gente está de mãos atadas porque não temos ainda esse contrato. Falta formalizar ali, exatamente. Deixar tudo então, eu já mandei mensagem por não conseguir falar pro empresário Damião. Eu acredito que assim que ele tiver um tempo, ele irá nos receber. Nós vamos chamar ele aqui para bater um papo. Para que a gente Vamos chamar o Damião, chamou? Vamos bater um papo com ele. Gente boa, gente boa. Antes de responder a pergunta do Léo, da avaliação desse mandato, gostaria, o senhor apresentou também um projeto de decreto legislativo concedendo o título de cidadã honorária à defensora pública, né? Isso, doutora Gabriela Santana Barcelos. Exatamente. Ontem a gente apresentamos ontem, encaminhamos para a comissão ontem, né? É um projeto de conceder a ela um título de cidadã paranaíbense, a doutora Gabriela Barcelos. É uma pessoa que veio para Paranaíba, né? Já está aqui há mais ou menos um ano e pouco, e que tem demonstrado muita afeição por Paranaíba, que tem se dedicado a tem atender... Tem Santana no nome, né? Santana, é verdade, Santana, né? Uma coincidência aí, né? Então, assim, ela ficou bastante feliz, né, com a proposta, e a gente fica mais feliz ainda, né, de poder reconhecer e ter a possibilidade de homenagear uma pessoa que tem se dedicado por Paranaíba com o título de cidadã. Boa. Agora, vereador, agora o senhor fica à vontade para responder o Léo. E aí? Legislatura passada, legislatura agora, como é que você está encarando? Pô, você tem a experiência de ter ficado os últimos 4 anos lá e tem uma galera nova ali. Você acha? Aí os novatos chegam empolgados. Aí vocês têm que falar, calma, que não é bem assim. Não é? Pior ou não é? Calma, que não é bem assim. Como é que você tá vendo, Lúcio? Conta pra gente. Eu vejo uma legislatura totalmente diferente da passada, né? Questão de Câmara Municipal. Então, assim, eu tenho sentido que vai ser uma Câmara, né? Uma legislatura diferente, com pessoas com perfis mais fortes, né? Quando você diz assim, comparando com a anterior, a questão dos novos que chegam, eu vivenciei isso lá atrás, né? Novato chegando. Então, quando a gente chega com um sonho, com uma vontade de fazer a diferença, né? Eu nunca esqueço de uma frase que o doutor Edmilson, que hoje está aqui em Paranaíba, falou pra gente quando nós fomos empossados, né? Diplomados, na verdade, na legislatura passada, que ele estava em inocência e devido ao Covid nós fizemos via internet. E aí ele falou assim, olha, eu vou dar um conselho para vocês, eu vejo que a Câmara renovou uns 80% da Câmara, e o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: garanto que vocês estão chegando com uma vontade louca de fazer, de transformar, de conquistar melhorias para Paranaíba. Mas levem com vocês que as necessidades são infinitas e que o recurso é finito. Então tem muitas coisas que vocês almejam fazer, que precisa fazer, porém o recurso não permite que seja feito, né? Então hoje eu vejo essa euforia já começando a acomodar as pessoas que não tinham o conhecimento, já começando a entender como é que funciona, que nem tudo que a gente quer fazer, às vezes a lei ampara, né? Às vezes a gente quer fazer algo, igual ontem, o projeto do vereador, do colega Bugrão, até eu acho que pelo meu comentário ele achou que eu fosse contrário ao projeto, né? O que eu disse para ele? Falei, olha, o projeto é muito bom, porém, eu quero aqui elencar alguns pontos, né, a respeito do projeto dos mataburros para retirada de porteiras e colchetes. Né? Então, se me permite, até para quem às vezes acompanhou e tal, e entender a minha fala, que depois teve falas posteriores que eu não poderia voltar para explicar, às vezes achou que eu fosse contrário e aí depois eu votei favorável. Não. Quais são os pontos? Primeiro, eu disse, são mais de 5.000 quilômetros de estradas municipais. Quantos quilômetros são linhas escolares? Eu não tenho essa informação. Aí, segundo, nessa linha escolar, quantos mataburros serão necessários para atender a lei que ele propôs? Nós temos 100 mataburros lá no alto da Três Lagoas, que segundo o prefeito, segundo a informação do prefeito de ontem, ele pediu já ao promotor que manifeste em questão
como ele vai fazer para entregar esses mataburros? Porque tem, me parece, uma demanda de mais de 400 pessoas e ele só tem 100 para entregar, né? Então, qual critério ele quer que seja usado para distribuir esses mataburros? Então, esses 100 que tem lá, vai dar para atender quantas linhas escolares? E aí eu usei um outro exemplo. O Chamorro tem uma fazenda que tem lá uma família que tem uma criança. Aí o prefeito vai lá num raio de 1,5 km, coloca lá 3 mataburros. Atendeu a lei, né, de retirada de porteiras e mataburros. Aí eu tenho uma fazenda do lado, o meu funcionário não tem filhos. Aí o meu funcionário foi embora e a minha proposta é melhor. O funcionário do Chamorro vem trabalhar comigo. A linha do Chamorro passa a não ser uma linha escolar, mas a minha passa a ser uma linha escolar. Aí a prefeitura tem a obrigação de ir lá e colocar os mataburros também naquela linha. Então é um projeto bom, porém que a gente não tem como definir qual vai ser o impacto financeiro junto à prefeitura para cumprir, né? Ah, mas não tem um prazo. Mas existe uma lei e a prefeitura vai ter que cumprir, né? Seja na gestão do Maico ou o próximo, mas vão ter que cumprir. E isso vai ser uma demanda constante, porque a mesma hora que uma linha não é escolar, às vezes vai uma pessoa para lá que não tinha filhos, arrumam, ou vai um funcionário que tem e vai ter que atender. Outro ponto que eu conversei com ele, não falei na tribuna, já teve pessoas que manifestaram para mim, falou: Lúcio, mas a minha propriedade, ela dá acesso à rodovia. E é uma linha escolar. Se vocês colocarem esse mataburro, a prefeitura vai ser obrigada a colocar. A prefeitura coloca o mataburro, aí vem um cavalo, uma vaca, um bezerro e atravessa esse mataburro. E aí sai para a rodovia. Vem um carro e atropela esse animal. Quem vai ser responsável pelos danos? Porque eu não coloquei e eu não queria colocar, mas como é lei, a prefeitura vai ter que cumprir, vai ter que colocar o mataburro. E aí, de quem vai ser a responsabilidade? Do município que foi obrigado a colocar ou do vereador que apresentou o projeto? Né? Então, são situações que não é que a gente é contra. A gente eu só coloquei alguns pontos para serem refletidos, que o projeto é bom, mas um pouco complexo e amplo, né? Porque vai ser uma demanda grande para ser atendida. São ponderações que você fez, né? E o vereador trouxe uma informação importante agora, pelo que o senhor falou, vereador. Essa postura do prefeito em se... junto ao Ministério Público, pedir aí uma orientação de como vai fazer essa equação. Tem 400 pedidos, mas só tem 100 para ser distribuídos. Qual seria o critério? É uma ponderação interessante, partindo do prefeito aí, para poder encaminhar essa questão desses 100 mataburros de concreto que estão lá na Avenida Três Lagoas. Agora na Cultura 11:37. Confirma. 11:37. Lúcio, as suas considerações finais, se você quiser dizer alguma coisa. Primeiro, muito obrigado pela sua presença. A gente sabe a correria que é, principalmente numa terça-feira pós-sessão, mas você sempre muito solícito. E o meu queijo você já reserva para quinta-feira, meu irmão. O nosso queijo. Tá reservado. Bom, eu que agradeço vocês pelo espaço, por poder estar aqui, né, dizer que, encerrando, mas Sim, complementando a sua pergunta anterior, a gente aprende a cada dia, né, no nosso mandato, e eu estou aqui à disposição para atender, para procurar ajudar, para tentar resolver aquilo que for preciso. Muitas coisas a gente não consegue, muitas vezes atrelado a várias situações, mas eu estou sempre pronto, pelo menos para ouvir e buscar encontrar um caminho, né? Acredito que a gente, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo mais e podendo desenvolver um trabalho melhor, buscando junto aos deputados, aos senadores, ao nosso governador, melhorias para o município, buscando a cada dia fortalecer os laços, né, com as pessoas que contribuem para Paranaíba. Então esse tem sido o trabalho da gente, focado nisso, buscando desempenhar melhores projetos, né? A gente sabe que tem muitas coisas para ser feito, como a cidade tem muito buraco, mas o prefeito está se preparando para fazer esse trabalho de recuperação. Tem o projeto do governo do estado para fazer aqui mais, acho que 400 ruas de recap.
Então acredito que logo, logo esse serviço vai começar a ser desenvolvido e a melhoria vai acontecer, né? Então, muito obrigado vocês pelo espaço, estou sempre à disposição, né? Sempre aí para esclarecer, para trocar uma ideia, bater um papo a respeito do trabalho, a gente está aqui sempre pronto.